Olá pessoal, nós estamos na terceira parte da nossa primeira aula e nós estamos aqui para dividir com vocês essa exposição nesse ponto que falamos sobre a intersecção do termo teologia. Então nós temos aqui que o primeiro catecismo, que é o Didaquê, eu mostrei para vocês, né? O Didaquê é o primeiro catecismo da Igreja Cristã. Nós associamos muito à Igreja Católica, mas na realidade é o primeiro documento, né, da Igreja Cristã. E aí essa intersecção do termo, nós vamos ter em Alexandria, os cristãos passam pelos cristãos como Orígenes, como eu falei para vocês na aula passada, a prática do termo teologia, e a teologia, o conceito de teologia, quando falava de teologia, né, eles lembravam da Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada, e a interpretação dela, a partir da vida, né, lá em Alexandria, o termo cunhado teologia se remetia à Bíblia e à interpretação a partir da sua vida e prática, a leitura orante, tá? Prática realizada pelos monges. Até hoje, nos monastérios, nós temos essa prática da leitura e também da prática da Sagrada Escritura. Nós pentecostais, temos esta meditação também, né? A Assembleia de Deus, os irmãos dos mais rincões do Brasil, tem a prática, os nossos pastores simples, né? Eles passavam a parte da manhã lendo a Bíblia e meditando nela, tá? Isso não era uma prática orientada, mas era uma forma que, independente de ensinamento, automaticamente todos os nossos pastores simples, nos lugares mais distantes, eles tinham essa prática. Eu sou do interior, então muitas vezes cheguei na casa do pastor da nossa cidade, lá do interior de São Paulo, ele estava sentado na cadeira e com a Bíblia aberta, com a chave bíblica, e passava a manhã inteira meditando. Às vezes ele pedia até para não visitá-lo nesse horário, porque ele estava lendo a Bíblia. Então passava a manhã toda lendo a Bíblia, meditando. E isso não é uma coisa de nós, os pentecostais do século XX, né? Mas isso era uma coisa já dos monges, de ler a Bíblia, meditar e praticá-la, né? Fazer a leitura orante, enfim. Então você verifica que a teologia é um termo cunhado, e a prática, a experiência da teologia ainda perpetua no nosso meio. Eles também tornaram-se os copistas, né, a partir do século VI. A leitura da Bíblia e a prática a partir do seu dia a dia. Então, a teologia em prática entre os monges acontecia dessa forma. Eles não somente liam, mas no século VI passaram a ser compiladores dos textos, que é o termo aonde nós vamos devagar agora, que é a intersecção do termo. Então, o Moura vai dizer que o conceito de teologia se trouxe uma sequência de movimentos que terminam em Deus. Trata-se, antes de tudo, de operação intelectual humana. Configura-se de determinado tipo de saber, de conhecimento, esforço de compreensão que a inteligência humana empreende. Então é interessante a prática da teologia, porque você sempre vai se remeter à Sagrada Escritura. Mas se você procura livros acadêmicos, você vai procurar textos, tratados, você sempre vai voltar à Sagrada Escritura para conferir aqueles pensamentos pesquisados, aqueles pensamentos editados. Você sempre vai procurar base na Sagrada Escritura. Então o ser humano, ele quer compreender a fé pela fé. Ele quer compreender a fé pela fé. Nós, no século XXI, precisamos separar a ciência, deixar da ciência e a fé pela fé. Podemos compreender todas as coisas pela fé, mas precisamos checar muitas coisas a partir da ciência. Porque Deus é um ser inteligente. Deus é um ser inteligente. Nós não podemos ter uma fé
é burra. Não, de maneira alguma. Nós precisamos ter uma fé inteligente. Então, a teologia ela justamente vem dar embasamento para essa nossa fé. O ser humano ele quer compreender a sua fé pela fé e lança a ponte intermédia que o liga a Deus. Então, os atos dele tem coisas que nós fazemos. E chega uma hora que Deus entra em campo a partir da nossa fé. Temos o conhecimento que Deus é poderoso e depois o Senhor entra em campo. Então esse fato de Deus é pela fé. Mas antes nós usamos a ciência. E aí a teologia justamente ela vai mostrar, vai indicar para você esse caminho que você precisa trilhar. A ciência você vai pesquisar, a teologia você vai pesquisar, você vai ter material para você ler, para você pesquisar. Mas a fé, ela termina em Deus e não nos enunciados a respeito de Deus, como muito bem põe ou explícita São Tomás de Aquino. Tá? O ato de crer não termina nos enunciados, mas na coisa. Nesse sentido, a teologia trata de Deus mais mediado pela fé, pela acolhida de sua palavra, que por sua vez nos vem comunicada pela revelação transmitida na igreja, escrita, vivida, pregada, celebrada e testemunhada. E podemos resumir tudo isso na experiência. Então você vai ter o texto científico, pesquisado, mas o que vai ocupar o espaço no coração do ser humano, do homem, tudo isso é a fé. E a fé é vivida pela experiência. Você não pode viver uma fé sem experiência. Não dá para viver uma fé teórica, só pela experiência. Mas a teologia ela vai te levar a ter essa experiência. Porque você só vai conseguir chegar assim, chegar a isto, quando você pesquisa. E aí você começa a divagar, a ruminar o pensamento, e aí a fé começa a acrescentar na sua vida. Então, o São Tomás de Aquino ele vai entrar por esse caminho. Quando ele fala que a teologia trata de Deus e é mediado pela fé. Porque é impossível você crer em Deus sem fé. Tá? Evidentemente, poderia parecer muito simples dizer que pela teologia se busca a inteligência da fé. Né? Fé que busca inteligência. A fé ela é inteligente. Ela não pode ser uma fé burra. Porque a fé tem que ser inteligente. É lógico que nós, no momento que vivemos hoje, temos muita dificuldade. Na expressão de Santo Anselmo, fé e inteligência não são unívocos, não tem um único sentido. A Bíblia e a patrística entenderam o termo inteligência diferentemente da escolástica, chamada aristotélica tomista. Né? Então, na patrística, a inteligência e o conhecimento vinham carregados do componente afetivo, intuitivo, que em termos modernos chamaríamos de existencial. Tá? Buscava-se saber com sabor. O objeto considerado era um mistério e a maneira de aproximar dele tinha de ser por meio de uma intelecção amorosa. O símbolo prevalecia sobre o conceito. A escolástica, por sua vez, salientava a dimensão intelectual, nocional de entender. A inteligência sentia a necessidade de penetrar com argúcias o universo das verdades reveladas. O conceito prevalecia sobre símbolos. Tá? A modernidade introduz outras dimensões do conhecimento. Kant valoriza seu conhecimento crítico, os próprios pressupostos do conhecer. Conhecer é criticar o seu próprio pensar, os próprios conceitos, a sua validade, mas conhecer é interpretar a realidade desde a dimensão prévia, anteriores, de cunho pessoal, social e ideológico. Você verifica que tudo isto, tanto de Kant, tanto da escolástica, você descobre que tudo passa por uma experiência. Então, a ciência teológica ela é importante, mas ela vai te levar através da fé. E a fé vai voltar de novo. Então a fé te leva a procurar conhecimento de Deus a partir da teologia, e essa teologia faz você voltar de novo na fé. Só que essa fé exige uma experiência. Então você vai ver os pensadores, todos eles vão dizer de várias formas, mas o final de todas elas é a experiência que vale. É o texto de Paulo a Timóteo. É ter uma experiência. E aí o Moral vai dizer uma experiência quase que uma experiência sexual íntima, ter aquela experiência mesmo profunda com Deus.
Deus abençoe vocês, até a próxima aula.